Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Isso Pode, Doutor. Agora, direitos e deveres. Há pouco, hoje ainda fizemos saúde e bem-estar, e agora direitos e deveres. Com mais um excelente profissional aqui conosco. Estamos chegando no programa 50, não é à toa. E graças a Deus, todos que vieram aqui foram muito competentes e sem muito juridiquês. É ótimo, né? Tá bom? Espero que vocês gostem. Estou aqui com a doutora Lidiane Herves. É assim que Exato, pronuncia mesmo? exatamente, Lidiane Ah, Herves. Lidiane Herves. Que beleza. Direito previdenciário e tributário. Conta um pouquinho da sua história, por favor, só reduzido, tá? Senão a gente vai fazer os 3 podcasts aqui, Pode não dá. deixar, pode deixar. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar Eu que aqui agradeço. compartilhando conhecimento, repassando informação, que é Isso, o mais importante. exatamente. Então, como você falou, meu nome é Lidiane Herves, eu sou advogada há 14 anos. Eu trabalhava aqui no centro do Rio, inclusive, trabalhei por 7 anos aqui na área civil, não tem a ver com o que eu trabalho hoje. E desde 2018 eu venho com o meu escritório, iniciei com o meu escritório, Lidiane Herves Advocacia, e atuo, assim, minha demanda maior é direito previdenciário. E por isso que eu venho trazer um tema, assim, maravilhoso para esse podcast. É isso, tá vendo, gente? Só gente que vai dar uma boa orientação para você. Trocar conhecimento, entendeu? Que é muito importante, essencial. E o tema é bem interessante, hein? Se liga, você pode, quando você quiser, falar para aquela câmera ali, porque Ah, você vai estar ótimo. falando com o pessoal. Tá. Auxílio acidente. Auxílio acidente. Eu faço uma pergunta básica para Sim. você. O que é o auxílio acidente? Antes de explicar o que é o auxílio acidente, eu preciso dizer que, para mim, na minha opinião, é o melhor benefício do INSS. Melhor benefício do INSS, e ao longo desse podcast eu vou comprovar o que eu estou falando. Então vamos lá. O auxílio acidente é um benefício previdenciário, indenizatório, pago pelo INSS, aquele trabalhador segurado que sofreu um acidente, e atenção, um acidente de qualquer natureza, certo? E deste acidente, ele ficou com alguma sequela definitiva que o incapacitou para as suas atividades laborais. As atividades que ele exercia, ele teve uma redução. A capacidade laboral dele foi reduzida. Então, ele recebe esse auxílio acidente pago pelo INSS. Então, assim, por que, que ele é, para mim, um dos melhores benefícios do INSS? Primeiro, porque qualquer acidente. E isso eu vejo assim na minha rotina diária, de contatos, conversando com pessoas, não divulgam isso, não dão muita publicidade. As pessoas entendem auxílio acidente, pago pelo INSS, entende que é só acidente, aquele acidente que aconteceu no trabalho. E não, é qualquer acidente. É acidente de trânsito, é acidente doméstico. Às vezes o trabalhador, na sua folga, foi lá fazer um churrasco com a família e teve um corte, teve uma amputação de algum dedo, algum membro, também tem direito a esse auxílio acidente. E ainda, doença ocupacional, né, doença causada pelo trabalho, também tem acidente. E é claro, o acidente que ocorreu no trabalho. Então, a lei ela é bem clara quando ela fala qualquer natureza. Por esse motivo que a gente consegue ampliar os beneficiários desse auxílio. Não é só no trabalho, Não é só no trabalho. viu, gente? Às vezes, né, jogando uma bola no final de semana, naquele futebol com os amigos, pode acontecer dele fraturar um tornozelo, fazer uma cirurgia, reduzir a sua capacidade. E aí a função, o trabalho, por exemplo, o motorista de ônibus, ele fica ali no pedal do ônibus o tempo todo, por horas e horas, e aí no final de semana ele jogando bola, fraturou e reduziu. E a lei ainda diz o seguinte: não precisa ser grave a redução dessa capacidade, não precisa ser média, ela só basta existir. Então, a mínima redução da capacidade desse trabalhador segurado
já tem, já pode ter direito ao benefício. É, interessante isso aí. Mas tem que Muito. estar tudo comprovado direitinho. Isso. Aí que E vem quando vai passar, você falou que essa fratura, no caso, ela não precisa ser uma fratura grave. gravíssima, nada disso. Mas quando for passar pela Perícia. perícia, Sim, que os peritos do INSS é beleza, né? sim. Doido para É. negar ali, né? Muitos negam. Entendeu? Então, como será nessa perícia? Então, Será que eles estão atentos para isso também? é, Não precisa ser uma fratura grave. infelizmente, assim, na minha prática, a lei diz o seguinte: se ele sofreu uma lesão, um acidente, e o afastou por mais de 15 dias do trabalho, ele vai ficar recebendo o auxílio doença, tá? Não o auxílio acidente, ele vai receber o auxílio doença. E aí ele vai tratar dessa lesão até o momento que essa sequela, ele tratou a lesão, não tem mais o que fazer, mas ele ficou com uma sequela definitiva. Definitiva. Nesse momento, o perito do INSS dá alta para ele voltar ao trabalho. Ele retorna para o trabalho porque ele não tem mais o que fazer. O perito deu alta a ele. Só que ele não ficou com essa sequela e reduziu a sua capacidade. Então a lei diz que quando cessa o auxílio-doença, o INSS tem que fazer a implantação do auxílio-acidente. Mas na prática, isso infelizmente não acontece. O segurado precisa desse conhecimento para saber que tem direito para poder solicitar. Então, o caso de auxílio acidente, a pessoa, o segurado, ele não vai ficar totalmente incapacitado, porque se ele ficar totalmente incapacitado, aí não é caso de auxílio acidente, aí já vai ser caso de aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio acidente, ele teve o afastamento do auxílio doença, ficou com sequela, ainda que residual mínima, ele vai receber o auxílio acidente, não aposentadoria por invalidez. É, espero que funcione, né, as coisas. Esse aqui é o problema maior desse Funciona. país, é isso. Não, é um benefício até assim que a gente fica, nossa, sério que tem direito a tudo isso? Mas tem, funciona. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem muito. É, eu digo, quando eu falei do funcionar, foi de passar desse do seguro-saúde, né, Auxílio doença, auxílio-doença, para o auxílio-acidente. acidente. Sim. Isso que eu tô falando, será que isso aí funciona? Porque você Então, mesmo falou que os os funcionários, peritos, peritos, funcionário não. então, acontece de muitos o segurado precisar procurar um advogado especializado para entrar com a ação, tá? O que o segurado, não pode fazer é desanimar. Se ele teve a negativa e ele sabe, ele ficou com uma sequela, ele tem até um laudo particular do médico dele, que pode, tá, um laudo particular. Ele tem ali a documentação que confirmou, olha, essa lesão que você teve, esse acidente de trânsito que você teve, te incapacitou para a função profissional que você exercia. Então você teve aí uma redução. E aí, o perito do INSS negou o auxílio acidente para ele. O que que ele vai fazer? Ele vai entrar judicialmente. E aí, na justiça, ele vai fazer uma nova perícia. E aí, o perito judicial é completamente diferente. Bem provável ele conseguir, se ele tiver toda a documentação e os requisitos para pedir esse E benefício. Para pedir esse benefício. quais são os segurados que podem solicitar o auxílio-acidente? Muito boa. Por quê? Não são todos. É, Não são todos. não são todos os segurados. Então, nós temos na lei, o empregado, aquele que trabalha de carteira assinada, com carteira assinada, ele sim pode pedir o auxílio acidente. Nós temos os trabalhadores avulso, também pode pedir o auxílio acidente. E tem o segurado especial, também pode pedir o auxílio acidente. E desde 2015 até o empregado doméstico. O empregado doméstico também pode pedir o auxílio acidente. E aí, vamos lá, quem não pode? Aquele contribuinte individual que contribui com carnê, o contribuinte facultativo e o MEI também não podem solicitar o auxílio acidente. Eita. E só uma questão assim também, eu estou falando o que diz a lei, né? Mas assim, existem situações que nós como os advogados, na prática é sempre bom, assim, eu sei que as pessoas estão assistindo o vídeo, mas procure um advogado. Na dúvida, procure um advogado, porque
A lei, ela dá algumas brechas, na justiça a gente às vezes consegue. Eu estou falando exatamente a regra, mas existem, claro, no direito algumas exceções. Que na prática, mas aí a gente precisa analisar cada caso, não tem jeito. É o que a gente sempre fala aqui, procura um advogado, logo, não deixa para procurar uma da hora, entendeu? Se informa direito, procura um advogado para resolver isso da melhor maneira possível, né? Porque às vezes você chega lá e pô, sabe como é que é, né? Funcionário de, É, entendeu? Então você já estando com advogado, o cara já está acostumado com isso, é a especialidade dele, entendeu? Então, porque, por exemplo, na lei diz que o desempregado não tem direito. Eu não falei, né? Desempregado não tem direito. Só que o período de graça, que esse, por exemplo, vou dar um exemplo. O período de graça, o mínimo são 12 meses. Então, esse trabalhador segurado ficou de carteira assinada, bonitinho, e foi mandado embora. Ele foi mandado embora, ele tem um período mínimo de 12 meses, que é o período de graça. Então, se acontecer qualquer acidente, ele precisar, ele pode recorrer ao INSS. Primeiro ponto. Então, se você lê assim, desempregado não pode, aí você já perdeu, porque existem algumas outras regras. Então, o desempregado, ele pode ter até 36 meses de período de graça, dependendo se ele tem mais de 10 anos de contribuição, por exemplo, se ele recebeu o seguro-desemprego. Então, existem outras regrinhas. Por isso que, assim, é interessante sempre procurar um advogado especializado. Porque se você vai ver, na lei, não fala do desempregado, mas tem direito. Pode ter direito, na verdade. hum, e fizeram uma pergunta aqui bem interessante, eu acho, né? Quem recebe o auxílio acidente pode trabalhar e receber salário? E aí? Tchan, 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 tchan. Isso pode, doutor? Pode, e por isso que assim, é ótimo esse benefício. Por quê? Porque esse benefício ele não é para substituir a renda daquele trabalhador. Esse benefício é uma indenização por aquele trabalhador ter sofrido um acidente, reduziu a sua capacidade para o trabalho, então o INSS ele indeniza esse trabalhador, esse segurado. Então, assim, ele vai trabalhar, ele pode trabalhar com carteira assinada, ele vai receber o salário dele todos os meses e mais o auxílio acidente. E mais, ele vai receber esse auxílio acidente até ele se aposentar. Esse auxílio acidente ele só cessa com a aposentadoria desse segurado. Então, ele está ali empregado, vai receber salário e vai receber o benefício, vai receber o auxílio acidente. Amanhã ou depois ele foi mandado embora, continua recebendo o auxílio acidente. Quando ele entrou para o auxílio acidente, ele tinha qualidade de segurado. Ele tinha carteira assinada, ou ele era trabalhador avulso, ou ele era empregado, ele era segurado especial. Quando ele eh, foi mandado embora, saiu dessa qualidade de segurado inicial que eu te expliquei aqui. Ele pode ainda abrir MEI, ele pode ser empresário, empreendedor, pode contribuir facultativo, individual, que ele não vai perder esse auxílio. Esse auxílio acidente ele não vai perder, só vai cessar com a aposentadoria dele ou com o óbito. É, vai para a família não, né? Não, Os herdeiros, não. não, né? Cessa com a aposentadoria ou com o óbito desse segurado. Tá. É. Mas Ou assim, essa, é ou essa de poder ter a carteira assinada, pode. né? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E aí, o que que acontece? Deixa dinheiro na mesa, vamos dizer assim, para o INSS. Por quê? Primeiro que tem aquela ideia que auxílio acidente é só para quem sofreu um acidente no trabalho. Eu até conversei com uma pessoa e ela falou assim: não, mas o meu acidente foi de moto e não foi no percurso do trabalho. Eu estava de folga. Não, Nada a ver. nada a ver. Então, assim, primeiro é essa questão, que muitas pessoas deixam até de procurar um advogado por. Ah, o meu acidente não foi de trabalho, o meu acidente foi fazendo churrasco em casa. Esse é o primeiro ponto. E aí, por isso, deixa dinheiro na mesa. E ainda tem mais. Esse auxílio, ele não tem prescrição. O que que isso quer dizer? Que hoje alguém aqui está me assistindo
E essa pessoa está se identificando com tudo que eu estou falando. E aí, ele sofreu um acidente em 2010, só que hoje, 2025. Doutora, eu tô sabendo disso agora, mas eu tenho boletim de ocorrência do acidente de trânsito, por exemplo, eu tenho laudo do IML, no caso de acidente de trânsito, eu tenho a documentação médica que comprovam. Na época, eu me afastei pelo auxílio-doença, eu tinha qualidade de segurado, eu tinha carteira assinada, então eu fiquei no auxílio-doença, só que eu voltei para o trabalho e não me falaram desse benefício. Hoje, eu posso solicitar esse auxílio-acidente? Não só pode, como deve. Isso vai dar um bullying. É, não só pode, como deve. Por quê? Porque você vai solicitar hoje e você vai receber os últimos 5 anos de retroativos. Estou vendo ali, na verdade, já está pensando lá na frente. Eu não exagerei quando eu falei que era um dos melhores benefícios do INSS. Anota as mídias dela que vai estar ali, ó, tá aparecendo ali. É isso aí. Então, obedecendo os requisitos, deve pedir. Deve pedir. E assim, quando começa a contar, quando que eu começo a receber esse auxílio acidente? Quando é cessado o auxílio doença, ele deve ser convertido. Na prática, muitas das vezes não acontece. Então, o segurado vai solicitar. Então, ele começa a contar da cessação do auxílio doença. Ele começa a contar. Mas se já tem mais de 5 anos, ele só vai receber, vai ser implantado o benefício dele agora, quando foi solicitado, e ele vai receber os últimos 5 anos retroativos. Lembra que eu falei que ele é um benefício previdenciário indenizatório. Por esse motivo, ele recebe esses retroativos, mas ele pode pedir a qualquer tempo. Até um acidente que aconteceu lá nos anos 2000, ele pode pedir hoje. A diferença, você vai receber os últimos 5 anos. E ele tem que estar com toda a documentação, né? Tudo Toda a na época, né? documentação. Senão não adianta chegar e falar, eu sofri um acidente. Tem que Essa, estar documentado. essa até é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas se mudam, joga papel fora, e principalmente nesses casos mais antigos. Que vai tomar ciência agora desse benefício, por exemplo, e aí o acidente foi lá em 2005. Se puder lembrar onde foi o registro de ocorrência, ele pode retornar lá na delegacia, pedir no arquivo esse registro. Se lembra, lembrei onde foi onde eu fiquei internado. Vai lá no hospital onde ficou internado. Então é possível ele buscar essa documentação médica, mas é necessário a qualidade de segurado. Esse acidente o tornou com sequelas que reduziram a sua capacidade para o trabalho, certo? E ele ter toda a documentação e comprova. Ele precisa comprovar até quando ele for fazer a perícia, que ele vai fazer a perícia, né? Quando ele fizer o requerimento administrativo, ele vai fazer a perícia. Ele precisa levar toda essa documentação médica, mas vale a pena. Vale a pena você pensar que você vai ter os retroativos dos últimos 5 anos, para os benefícios antigos, né? Os últimos 5 anos. E ainda vai trabalhar, vai receber o auxílio, só vai ser cessado com a aposentadoria. Esse auxílio ainda pode, se ele for empregado, se ele recebe salário, ainda pode ser somado no cálculo da aposentadoria dele, para aumentar a aposentadoria dele. Nossa. Então, eu só vejo benefícios para o segurado solicitar, entender e solicitar esse auxílio acidente. Pergunta que não quer calar. Hum. Estão perguntando aqui. Eu acho que tudo depende, né? Qual o valor do auxílio acidente? Sim. O valor do auxílio acidente, por exemplo, vou tentar explicar bem facilmente para a gente não adentrar em cálculos. Mas se ele recebeu o auxílio doença por esse acidente, né, ele vai receber uma média de 50% do que ele recebeu do auxílio doença. Então, se ele recebeu, porque o auxílio doença, ele substitui a renda desse trabalhador, porque ele precisa se afastar para poder trabalhar, né? E o auxílio acidente é indenizatório, ele pode trabalhar. Então, o auxílio doença, o valor é maior.
Então, ele vai receber 50% desse auxílio-doença. Então, se o trabalhador recebeu R$ 3.000 de auxílio-doença, ele vai receber 1.500 do auxílio-acidente, tá? Essa é a conta. É 50% da média do salário de benefício desse trabalhador. Então, se ele contribuiu, por exemplo, a vida toda, um salário mínimo, ele vai receber meio salário mínimo, vai receber 50%. Hoje, R$ 759. Que soma na renda desse trabalhador e que ele pode estar deixando por não ter o conhecimento, que agora vai ter. E se pegar aqueles 5 anos, né, retroativos, já dá um Passa de já dá um 50 mil dinheiro, reais hoje. já dá um dinheiro. Dá um dinheiro, com certeza. Nossa. Então, vale assim, vale muito, muito a pena solicitar, verificar a documentação, a qualidade de segurado, porque tem muita gente, é o que eu sempre falo mesmo, tem muita gente deixando dinheiro na mesa. Por não, eu acredito até por não ter o conhecimento. Ah, Não, com não, certeza, porque não é não, uma coisa de divulgada. não é muito divulgado. E É por muito que divulgado. será, né? Claro. Ou deve ter outras coisas, é, que refere-se ao INSS, que não deve ser divulgado. É, Deve ser só isso, mas deve ter outras, é, acredito eu, que não são divulgadas e as pessoas não sabem. Então, que nem exatamente. você falou, está deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. E assim, é claro que um profissional especializado vai auxiliar esse segurado na documentação correta, mas ele também pode sozinho solicitar, tá? Ele reúne essa documentação. Só precisa identificar se quando ele sofreu o acidente, ele tinha qualidade de segurado. Ou seja, lá em 2010, e eu sofri um acidente em 2010, até hoje eu tenho um encurtamento da perna, por exemplo, e eu não solicitei esse benefício. Mas hoje, 2025, eu não tenho mais carteira assinada. Hoje, em 2025, eu sou MEI, por exemplo, que não tem direito, né? Mas lá na época do ocorrido, ele tinha qualidade de segurado, então ele pode solicitar. O Então, importante é na na época. época, quando aconteceu o acidente ou quando a sequela se tornou definitiva, né? Quando ele pode solicitar. Se hoje ele já não tem, mas na época ele tinha, ele pode solicitar o auxílio acidente. Então, assim, não tem por que não procurar reunir a documentação, ver se preenche todos os requisitos e solicitar o benefício. É, bem interessante esse auxílio acidente, viu? Muita gente não sabe que o INSS não faz divulgação de coisas. Não, E por isso que eu digo sempre, batizo sempre aqui, 99% de vocês são advogados, falaram isso. Procure um advogado, sim, procure um especialista. Tá? Por quê? O especialista ele sabe os detalhes. exato. Porque às vezes você vai procurar um advogado e ele não é especialista naquela área. Aí de repente vai pegar a tua causa e tal, mas de repente vai escapar alguma coisa. Sem É, querer, obviamente, mas por isso que é legal. Em qualquer área que você precisar, procure o especialista daquela área. Aí ele sabe os caminhos, entendeu? Os detalhezinhos que tem, a gente não sabe, né? Então, às vezes até para encurtar o caminho, claro, mas tem que procurar um especialista, sim. verdade? Sim, e assim, é importante também esclarecer que o auxílio doença ele não vai receber junto, tá? O auxílio doença com o auxílio acidente. Primeiro ele vai receber o auxílio doença, vai receber direitinho. Quando ele tiver a alta para retornar ao trabalho, ele vai dar entrada. Se não foi convertido pelo INSS, por quê? Porque quando o perito ele vai atestar a alta desse segurado, ele viu ali que ele ficou com alguma sequela e ele pode fazer a conversão, converter esse auxílio-doença no auxílio-acidente. Na prática, infelizmente, isso não acontece muito. O segurado tem que solicitar. Então, ele não vai receber os dois juntos, auxílio-doença e auxílio-acidente. Mas ele não vai receber se for referente àquele acidente, tá? For referente àquele acidente que aconteceu, ele vai esperar o auxílio-doença cessar para poder solicitar o auxílio Ah, ele não acidente. pode receber os dois Os juntos, dois não. juntos, não.
tá? Ele primeiro Tem que cessar o auxílio-doença para daí pedir o auxílio acidente. acidente. Ele ficou ali afastado do trabalho, né, como as pessoas falam, encostado. Ele ficou ali recebendo auxílio doença. Quando cessou, teve alta para voltar para o trabalho, pede o auxílio acidente. Se ficou, né, com sequela e reduziu a sua capacidade laboral. E assim, é qualquer sequela mesmo. Agora não, tem algum tempo o STJ, né, nossos tribunais superiores, foi discutido lá um segurado que perdeu um pedacinho do dedo. Então, ele entrou, ele perdeu no INSS, na via administrativa, o INSS não concedeu o auxílio acidente, porque falou que era uma sequela mínima. Entrou na justiça, primeira instância, também não, perdeu, foi levado para as instâncias superiores. Lá, a lei diz, ela não quantifica. Ah, vai ser 10% de redução, 20% de redução. É, 10% do dedo, não, tem que Não, ser o dedo inteiro, senão não tem. Então, assim, não diz. É A lei não mole. diz. Então, ela só diz que reduziu a sua capacidade, ainda que mínima. Então, essa pessoa que perdeu um pedaço do dedo, provavelmente comprovou que a mão, né, o trabalho que ele exerce, ele depende talvez da força. Por exemplo, um frentista. Um frentista, se ele sofre um acidente, fazendo um churrasco, corta o dedo, ou consertando alguma coisa em casa, cortou o dedo, ele trabalha com a bomba de combustível. Então, ali ele faz a pressão, movimentos o tempo todo. Ele depende, né, para poder trabalhar. Então, se ele perde algum dedo, algum pedaço que limita essa função da mão dele, tem direito. Tem direito ao auxílio acidente. Então, não importa. Então, assim, as pessoas que estão assistindo, elas podem pensar, ah, mas eu só fiquei com essa lesão, essa sequela, na verdade. Essa sequela definitiva, mas pequena. Vale a pena investigar, vale a pena verificar se não pode ter o direito ao auxílio acidente. É, coisas que a gente não sabe, né? Tá vendo? E de Interessante. repente a gente fica. Tem a luz assim, é mole. Então, enfatizando aqui a pergunta de novo, quem recebe o auxílio acidente pode trabalhar e receber salário? Acho que as pessoas meio que não acreditaram. Não acreditam porque, inclusive, isso me perguntam também. Mas eu trabalho, doutora. Eu trabalho, recebo salário, isso não vai me prejudicar lá na minha empresa? Porque minha empresa vai ver que eu coloquei, pediu para o INSS auxílio acidente, porque tem aquela ideia, né, de acidente de trabalho. Não vai prejudicar. Não vai prejudicar em nada. Pelo contrário, vai somar. Ele vai receber o salário e mais o auxílio acidente. É porque aí a Então, empresa não está pagando nada. A empresa não. não vai pagar nada, quem vai pagar é o INSS. Na verdade, quem paga é o próprio segurado, porque quando ele se Sim, vincula à verdade. Previdência Social, a Previdência Social, ela é um seguro, é igual um seguro de carro. Você compra um carro, faz o seguro, você faz o seguro, você paga o seguro para você ter cobertura, né? Se você não pagar o seguro, o que que vai acontecer? Não vão te dar cobertura de nada. Você vai perder o seu carro se acontecer qualquer coisa. Mesma coisa a Previdência Social. Então, esses profissionais, empregado, carteira assinada, trabalhador avulso e segurado especial, eles já pagam. Eles pagam um seguro dentro da contribuição dele, justamente para eles terem direito ao auxílio acidente. E por isso que o contribuinte individual não tem direito e o contribuinte facultativo não tem direito, porque eles não pagam esse seguro, Não contribui. não contribui com esse, eles contribuem para o INSS, para Sim, se mas não para aposentar, o. mas não para o auxílio acidente. Então, por isso que eles não têm o mesmo direito daqueles que pagam, que contribuem. Então, o INSS ele não está fazendo nenhum favor para quem pensar, "Ah, não está fazendo nenhum favor. É obrigação. Você paga, você trabalha, você desconta ali, o seu empregador desconta, então o INSS deve te pagar, deve te indenizar por esse benefício. Não é favor.
Por isso que eu digo, não pode deixar na mesa. Tem que solicitar. Porque, além de ser, né, um aumento da renda, somar na renda, quem não quer? Quem não quer mais um dinheiro ali para acrescentar? E deixar esse dinheiro na mesa, Deus sabe onde vai parar esse dinheiro, né? Com esse Não. governo, com os governos. E assim, no mínimo, a pessoa vai receber a metade de um salário mínimo, porque já que a contribuição é sempre ali no salário mínimo, ela vai receber, no mínimo, 50% do salário mínimo, que hoje é R$ 759. Então já ajuda, já colabora, né? Pô, com certeza, né? Tu não sabe, não tem essa informação. É. E É interessante. Eles não informam, nossa senhora, eles não têm esse interesse de informar, né? claro, né? Vão Porque pagar. como é que vai assim, ainda mais pelos retroativos. Porque se fosse só para implantar o benefício daqui para frente, seria menos dinheiro. Agora, com os retroativos dos últimos 5 anos, isso aumenta. Então, Ela começa a ficar poupudo, né? por isso que não se falam muito da. Nós, advogados, eu vejo que a gente procura bastante divulgar esse benefício. Mas eu vejo que o INSS, ele divulga mais os benefícios assistenciais, né? Que é o BPC, são esses, agora, benefícios previdenciários, que é o que o trabalhador, que o segurado paga para ter algo em troca, esses aí eu vejo que ainda não há muita publicidade dos direitos. Então, se a pessoa não procurar a informação, ela não vai bater na porta. Ela vai ter que justamente procurar. É, caramba, a gente vai aprendendo, né? Tá vendo? Nem você também não conhecia desse assunto. Não, É, me é. apresentaram agora ele. Eu gosto muito. Eu sempre falo que para mim é um dos melhores benefícios, sem dúvida. É o auxílio acidente. E assim, eu tô até dando uma olhadinha aqui, porque para eu não deixar nada passar. É, Veja, hum, é, que não é divulgado, a gente já falou. é, eu falei, Qual o prazo? Falou nisso? Qual o prazo para solicitar esse auxílio? não tem, Tem prazo, né? não Falou sobre tem. isso. É, pode Falou que ele solicitar, não prescreve não também. prescreve. O prazo ele pode solicitar a qualquer tempo. Ele tomou ciência, ele pode solicitar, certo? Mas vamos lá, acidente ocorrido de 1995 para cá, ele pode Ah, solicitar. tem uma É, data, 1995 para cá, que já são vários anos, né? 30 anos. Então ele pode solicitar dos últimos 30 anos, 1995 para cá, ele vai poder solicitar. Tendo com a documentação, tudo direitinho, E se né? não tiver a documentação, Correr atrás pode busque. ser que consiga, né? Busque a documentação. Por mais que ele tenha que fazer um laudo, uma perícia atual, certo? Para confirmar, mas ele precisa comprovar. Tem jeito. Então, se ele não tiver a documentação, busque a documentação. Em caso de acidente de trabalho, tem o CAT. Então, assim, se foi um acidente de trabalho que ele não recebeu o acidente, vai lá naquela empresa onde ele se afastou lá no passado, pede o CAT, solicita o CAT, porque vale a pena. Vale a pena, é um benefício que eu gosto muito de trabalhar por isso, porque são muitas pessoas que desconhecem. E aí, quando eu começo a falar, as pessoas logo ficam felizes pela Claro. possibilidade. A luz no final do túnel aí, É, vem Natal aí, o pessoal já é. fica E assim, enlouquecido. e ainda que seja necessário ingressar judicialmente, a ação tem um prazo, mas ele também não perde, porque enquanto a ação está acontecendo, quando ele conseguir esse benefício, ele também vai Pegar receber, retroativa desde a época que deu a entrada. desde a época da entrada. Então ele não perde. Mas Ele não.
Mas não demora, essa ação hoje em dia está demorando? Como é que Então, está esse processo? depende de Tempo desse. depende de cada comarca, juiz, vara. Por quê? Porque a gente necessariamente precisa passar por uma perícia judicial, ainda que ele tenha feito a perícia no INSS, porque assim, se o segurado hoje está sabendo desse benefício, eu vou entrar judicialmente logo. Não. Primeiro, faz o requerimento administrativo desse benefício, tá? Você vai ligar lá para o 135. Esse requerimento é feito pelo telefone. 135 liga, fala: olha, eu sofri um acidente, tal data, 2010, 2015, não sei. E eu quero dar entrada no meu auxílio acidente. Hoje, eu quero dar entrada hoje. Então, é feito pelo telefone, tá? Entrou, vai ser marcada a perícia administrativa. Ele vai lá, vai passar por um perito do INSS, vai levar a documentação. Chegando lá, vamos dizer que o perito falou: ó, essa sequela sua, não tem direito não, tá? Negou o pedido dele. Ele vai procurar um advogado especializado em INSS para solicitar na ação judicial. Com o processo judicial, o prazo geralmente vai depender de 1 a 2 anos. Por quê? Porque vai depender da perícia judicial. E aí, cada juiz, cada comarca tem lá uma agenda de perícias a cumprir, nomear um perito, fazer a perícia. Então, esse é o prazo assim razoável, vamos dizer, que ele vai ter. Só que ele pode ingressar com a ação, também pedir para o advogado solicitar a liminar para esse benefício ser concedido, ser implantado. Então, durante o curso do processo, ele pode ainda já receber o benefício mensal, né? E aí só briga mesmo pelos retroativos. Só vai continuar o processo na luta pelos retroativos. Caramba, nossa. É bom, é bom. E queria te fazer uma pergunta. Você lembra de algum outro auxílio que a pessoa tenha direito, que também não é divulgado? Tipo o auxílio acidente, que você dá uma dica agora também, que talvez as pessoas não saibam, né? O que falamos muito, eu acho que assim, pode ser um alerta também, é no caso da mãe que tem um filho autista, e isso, às vezes, ela não podia trabalhar porque para cuidar do filho, mas também um salário, o BPC não supre essa necessidade total, né? Um salário mínimo para o autista. Então, assim, recentemente a gente também tem que aumentou essa questão da renda per capita e a gente está mais flexível, mas o judiciário também. E com o aumento dessa renda per capita, talvez agora aumentou a renda da família e essa mãe ela já pode trabalhar e receber também o BPC. Então, assim, É que é é, uma força, né? A é, despesa ali é. é muito grande. Tratamento, felizmente, assim, nós não temos um tratamento na rede pública igual temos na rede privada, e aí fica bem caro para essa família. Então, a renda per capita, ela aumentando, né, hoje ela pode ser de até meio salário mínimo, que dá R$ 759, a mãe pode ter a possibilidade de trabalhar, ter mais uma fonte de renda e junto com o BPC do menor. Bacana. Já ajuda, Já com ajuda. certeza. É muita despesa, né? E se a gente ficar dependendo do governo em si, né? Não tem como, não tem condições. Pode contar. Não pode. Deveria, mas infelizmente, né, nós não podemos contar Sim. com isso. Eu quis, assim, trazer um resumo, sabe? Até para as pessoas entenderem melhor e fixar. Então, assim, em resumo, o auxílio acidente, a pessoa precisa ter a qualidade de segurado, certo?
quer ser empregado, carteira assinada, e lá na época do acidente, tá? Qualidade de segurado, ele precisa ter a sequela definitiva que reduziu a sua capacidade para o trabalho e reunir a documentação médica. É isso. E mais, eu preciso reforçar, é acidente de qualquer natureza. Qualquer natureza. Acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente do trabalho, no trabalho, não somente acidente que aconteceu lá no trabalho dele. Isso acontece muito porque, por exemplo, trabalhadores de estaleiro, esse pessoal, eles entendem mais, sabe, sobre o auxílio acidente. Por quê? É muito comum, infelizmente, acidente nesse ambiente de trabalho. Então, às vezes, é divulgado até mesmo por esses profissionais, né? Não, tem um auxílio aí, mas é só para quem sofreu um acidente no trabalho, porque ele sofreu um acidente no trabalho e acabou divulgando dessa forma. Mas não, é qualquer acidente, qualquer tipo. É isso aí, minha gente. Aprendendo mais uma vez, mais um episódio. E, gente, se liga aí, auxílio acidente, ó. Mas, voltamos a dizer, procure um advogado especialista na área, daquilo que você vai precisar. Pega o especialista. Sabe o caminho, sabe os segredinhos, né, que às vezes tem, né? Então, tem que pegar um especialista. E não pode desistir. Não pode solicitar ao INSS, você está lá com a sua documentação, tinha qualidade de segurado, não pode desistir. Se for negado, sempre. E pode acontecer, na verdade. É negado até auxílio-doença, a pessoa mal é negado. Então, ela não pode desistir. Ela procura um profissional para ele analisar a sua documentação e solicitar na esfera judicial, principalmente porque não tem prescrição. Exatamente. Então, Então, ele pode pedir a qualquer tempo. Então, é por que não verdade, pedir? Deve verdade, pedir. verdade. Doutora Lidiane, muito obrigado. Estamos chegando ao final aqui. Muito bom, muito esclarecedor e novidade, né, também. Não é novidade, mas Mas a gente está dando publicidade. parece novidade porque não se divulga isso, né? Então, É, mas corra atrás dos seus direitos. Mas procure um advogado especializado. exato. Ela vai falar as mídias dela agora aqui. Então você grave, está passando ali direto, mas grave as mídias dela também. Por favor, suas mídias. Obrigada. Eu espero ter compartilhado sobre esse benefício e já me coloco à disposição. Quem tiver alguma dúvida, se eu pulei alguma coisa, não ficou muito bem entendido, as minhas mídias, a minha mídia, na verdade, é o Instagram. Lá tem o link do meu WhatsApp. O meu Instagram é @Lidiane Herves, que é o meu sobrenome, advocacia. Qualquer dúvida que ficou, eu respondo lá no direct. Pode me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso aí. Eu que te agradeço pela sua vinda. Muito bom tema, bem escolhido. Tá? E espero uns próximos aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos chegando no programa 50, não esqueça de falar isso, né? Toda vez eu falo. Mas tem que lembrar, né? É importante. Muito obrigado mais uma vez. Por nada. Gente, estamos aqui com mais um Isso Pode Doutor, com mais um excelente profissional dando dicas e orientando vocês. Tá bom? Até o próximo. Um abraço.